E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes no aquarismo e no aquapaisagismo. E hoje a gente está aqui, ó, no meio desse mundaréu de hardscape com ninguém mais, ninguém menos que o André. Aqui. Muitíssimo bom dia, galera. Muitíssimo bom dia. E Andrezão, o que a gente vai falar hoje aqui, principalmente sobre essa parte de hardscape, já que a gente viu muita novidade aqui da Plant Pro para esse ano. Bom, chegou só um pouquinho de hardscape, como vocês podem ver, né? A gente acabou de receber uma das maiores cargas aí da história. São 25 mil quilos, né? 25 toneladas aí de material para hardscape dentro de rocha, substrato fértil, todos esses troncos e raízes aí para vocês montarem os seus aquários. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um material aí para o iniciante, né? Apresentar um pouquinho de cada material e as melhores opções aí para você que está começando, opções mais seguras, vamos dizer assim. E normalmente, aqui na série do básico, a gente fala sobre os principais materiais para a gente usar, que sejam fáceis de usar e que você consiga usar por ele às vezes não custar tão caro e você também ter a opção de reutilizar no futuro. Então a gente separou algumas coisas aqui, vamos mostrar para vocês. A gente tem aqui muita opção de raiz, só que eu acho que para o iniciante a principal coisa vai ser ir mais para o lado das rochas. Sim, a gente estava até conversando disso, né? Eu sou iniciante no plantado, né? No aquapaisagismo, e eu tô pensando em montar um aquário novo para mim, né? Eu acho que até hoje eu só montei um aquário, que eu coloquei a mão na massa mesmo para montar, e eu tô para fazer uma montagem nova de um aquário de 90p, e eu tava até conversando com o Mal de fazer uma montagem de rochas, né? Para começar a pegar a mão, essa questão que a gente estava conversando de ter um olhar, conseguir ter um olhar melhor para a planta, né? Acho que fazendo uma montagem de rochas no começo é uma montagem mais assertiva para você que está começando. E um dos materiais que a gente tem aqui que a gente gosta bastante, tá? É a Dragonstone, desculpa. A Dragonstone da Plant Pro, ela é um pouquinho diferenciada aí das outras Dragonstones que vocês vão ver no mercado, que ela é uma Dragonstone bem limpinha. Isso daqui é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo elogia, porque a Dragonstone normalmente é uma rocha que costuma vir com bastante barro. E as Dragonstones da Plant Pro, elas vêm limpinhas aí, prontas para você colocar no seu aquário. Vale citar aqui que normalmente as Dragonstone, quando a gente fala desse barro, é que assim, a gente tem que pegar, lavar ela. Normalmente para lavar não é tão fácil, porque se você colocar pressão ela desmancha. Então... E tem muito buraquinho, né? Às vezes gruda muito barro nos buraquinhos, né? Isso, então é muito importante, se ela vem lavada já te adianta muito tempo. E além disso, a gente sempre quebrou muitas dessas rochas daqui para dar um detalhamento de menor escala, e a Plant Pro trouxe as Mini Dragon. Isso daqui é uma novidade muito legal. Chegou agora, né? Primeira vez no Brasil, eu acho. Primeira vez no Brasil, é uma exclusividade da Plant Pro, tá? É as Mini Dragons, a gente tem as Mini Serious também, que a gente já tem do time Embarque aí. Mas as Mini Dragons são a novidade dessa importação. E é o que o Mal falou, assim, pra quem tá começando, às vezes é difícil ter esse olhar do detalhamento, né? Mas é uma coisa que faz muita diferença na hora de você montar o seu hardscape. Então, é sempre bom pensar aí nas rochas principais, né, que você vai utilizar no seu aquário, mas sempre pensando nessa questão de detalhamento aí, que faz uma grande diferença aí entre deixar o seu aquário bonito e o aquário muito bonito. E além dessa daqui, uma outra novidade que a gente tem também são aqui as Pebbles. Isso, aqui são as Pebbles da Plant Pro, tá? Já tem Pebbles de outras marcas aí, mas a gente tá trazendo agora pro Brasil essas rochinhas aqui que, como o Merati falou uma vez, é só você jogar pra cima e do jeito que ela cair já tá bonita. Pior que é muito isso. E eu acho que o que a gente pode falar é que o que essas três caixas têm em comum é que as três não vão alterar tanto os parâmetros. A Hakai pode até alterar um pouquinho, que é uma outra rocha que não está aqui. A Serial, que é uma rocha para iniciantes, ela é uma rocha que altera bastante, tá? Então essas três rochas, essas rochas aqui que a gente chama de rochas que alteram menos o parâmetro. Então a Serial seria uma rocha menos indicada para quem está começando, talvez. E eu já cometi isso daí, tá? Já aconteceu comigo de não entender por que meu GH estava tão alto, por que algumas plantas estavam derretendo, até entender que era a rocha mesmo que estava soltando, e é normal, tá? Isso acontecer.
Então, a partir do momento que você entende isso, aumentar a frequência de TPAs. Então, assim, entra muito, eu sempre falo, quando você monta um aquário, você tem que alinhar as expectativas. Então, se você quer montar um aquário com uma rocha que vai te dar mais trabalho, você tem que estar preparado para ter esse trabalho. Se você não está preparado para ter esse trabalho, você tem que alinhar a sua expectativa para talvez poder aí encarar algum problema lá para frente se você não manter essa rotina, né? Então, essas rochas aqui são rochas que vão facilitar aí o seu dia a dia. E eu acho que, falando até um pouco sobre isso de estar preparado, a gente podia até falar um pouco das raízes. Porque raízes, normalmente, você vai ter um pouco mais de trabalho por ela soltar um pouco de tanino, às vezes. Eu acho que, principalmente, as raízes mais escuras soltam mais tanino. As retorcidas soltam mais ainda, né? Então, você tem aí um problema a mais que você não tem com essa. Mas vamos mostrar um pouquinho das raízes, por mais que não seja tão indicado assim para os iniciantes, é algo que eles conseguem fazer também, se eles estiverem dispostos a passar por esse período. Vamos Se você vai montar um aquário, às vezes a gente fala aqui, né? Você vai montar um aquário plantado, um aquapés da Gizmo, ou você vai montar um aquário com plantas, né? Um aquário com plantas, cabe você colocar uma rochinha um pouco mais difícil, ou às vezes um tronquinho um pouco mais difícil, porque não é o seu foco, aquele aquapaisagismo, aquele aquário bonitão, né? Então você quer ter um aquário com plantas, os peixinhos, e aí você vai fazer esse gerenciamento. Agora, quando a gente já fala de aquapaisagismo, já tem que ter um pouco mais ciência aí dos problemas que você pode ter, para você ter aquele aquário bonito para você tirar foto do concurso. Então vamos passar por aqui, ó. Para vocês terem ideia, olha quanta raiz veio dessa vez. Dessa vez, pessoal, não tava para brincadeira, tem muita coisa. Eu acho que daqui a gente tem uma velha conhecida já, que é a Dragonwood. Essa é uma das queridinhas do momento, né? O pessoal gosta bastante da Dragonwood. A gente tá conversando aqui justamente, ela parece muito, né, a Dragonstone. Ela tem esses buraquinhos aqui que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de montar um aquário de aquapaisagismo, né? Pensar a questão de fluxo aí dos buraquinhos, mas é uma raiz bem versátil. Essa daqui não solta quase nada de tanino, então a gente estava falando da facilidade da montagem, né? Essa daqui é um que eu indico aí para quem está começando, tá? Uma raiz de pouca manutenção, vamos dizer assim, no começo. Além dessa daqui, a gente tem essa novidade aqui. Eu acho que eu, particularmente, primeira vez que eu vejo raízes desse tipo, muito detalhadas, e o mais legal, eu acho que essa daqui ela veio num tamanho muito legal para nano, né? Talvez para uns 60 centímetros, alguma coisa assim. 60 é bem bacana, do que a gente fala de questão de fluxo, né, de como ela é bonita, que às vezes você quer pegar uma pebblezinha aqui, ó, colocar ela aqui em cima, assim, fazer uma brincadeirinha, ó, já consegue brincar bem aí, né, nessa mescla aí de raiz com rocha. E aqui você quer fazer um aquário de 60, aquele estilo mais florestão, assim, fica bem legal, fica bem na escala essa madeira aqui. E eu acho que vale citar que essa daqui é a Greywood. Greywood. Então não é diferente, eu acho que das outras, você vai passar por esse período de ela estabilizar dentro da água, ela pode soltar um pouquinho de zoogleia, que é aquela gosma branca. Que é normal também, todo aquário, é normal de uma madeira soltar a zoogleia, né? Então, assim, é bem bacana. Uma coisa que é bem legal é que ela é muito leve, tá? Ela é muito leve mesmo, então ela rende bem, assim, às vezes você quer comprar 1 quilo dessa raiz aí pra colocar no seu aquário, vai ter bastante raiz pra você brincar. Isso é muito legal porque muitas vezes a gente tem raízes que são muito pesadas, né? Na verdade, rochas que são muito pesadas, por exemplo, a Cereus, a própria Hakai eu acho que é a mais pesada. A Hakai ela é bem rocha, densa, assim, né? Ela é bem pesadona, né? Isso. Mas, por exemplo, essa raiz sendo mais leve, você vai conseguir ter mais opções, talvez com um valor um pouco menor. Então, isso daqui talvez seja uma opção legal. Diferente de uma raiz negra, que essa aqui, por exemplo, que essa daqui, ela já é uma raiz mais densa, mais pesadona. Então, às vezes você pega um mesmo pedaço do mesmo tamanho dessa daqui, ela deve ser uns 30%, 40%, um pouquinho mais pesada. Mais pesada. Então, aqui ela vai ser bem mais leve mesmo. E sem contar que eu acho que aquela lá provavelmente solta menos tanino que essa daqui, né? Que essa daqui eu acho que é a rainha do tanino, aquele que fica com a água cor de chá, né? Eu fico em dúvida entre essa e a retorcida, porque as duas soltam bastante. Bastante tanino, né? A retorcida é engraçado até que no começo a água fica bem branca, né? Mas pra quem não conhece a retorcida, é essa daqui, ó. E eu acho que nesse caso,
O grande porém dela é que ela é uma raiz que no começo é muito difícil, né? Até ela estabilizar no aquário aí, né? Soltar toda a parte tanina, dar aquela curada nela, demora um tempinho, então ela já é um material que exige um pouco mais de paciência do aquarista na hora de montagem, nessa parte de tratamento aí, mas ela é uma das queridinhas hoje em dia também, porque ela é muito bonita, né? Então, Pandora do Carlão foi montado com essa daqui, né? Uhum. E eu acho que é uma das mais detalhadas, né? Sim. Porque ela tem essas ranhuras, essas entradas que deixa ela com uma aparência única, vamos colocar assim. Isso, então, muito detalhamento, né? Então, vou colocar aquelas plantinhas, você falando, uns musguinhos assim, fica bem bacana. Pra deixar um aquascape mais natural. Inclusive, uma dica geral, se você puder, essa daqui, eu acho que é a única delas que eu recomendaria você tratar antes de colocar no aquário, se o seu aquário já estiver em andamento, porque ela fica... Sim. Todas as raízes a gente recomenda, né, fazer um tratamento prévio, mas essa demora um pouco mais, ela é mais trabalhosa, então sempre colocar aí a raiz, tentar colocar a raiz já tratada, independente do modelo, né, dela, mas essa daqui é uma que exige uma atenção especial. Legal. E aí vamos falar então da mais conhecida, eu acho, que é a raiz de azaleia que tá pra lá, né? Woodroot. Woodroot. Que é esta senhora aqui. Essa daqui a gente tava falando do peso, né, da Greywood. Essa daqui é a mais leve de todas. É uma que rende bastante. E também as nossas aqui, o pessoal do aquapaisagismo, as Woodroots da Plant Palm é diferenciado, o pessoal gosta bastante. Justamente pela questão de ter bastante detalhe, ser bem galhadinha, não vir às vezes só aquele bulbão gigante, aquele bloco, né? Com um galinho só saindo. Então as nossas aqui são bem detalhadinhas. Ó, quando tem o bulbo, ó como já sai aqui legalzinha. Então, bastante opção aí, pessoal. E sem contar que você tem uma variação muito grande. Nessa daqui, talvez para um aquário mais nature, ela puxe muito. Ou seja uma ótima opção. Mas aquela ali, ó, por exemplo, para fazer uma floresta, talvez já chegue um pouco melhor, vamos colocar assim. Então, aqui essas raízes se complementam um pouco. Dá pra ir mesclando. E a gente tem elas de diferentes tamanhos. Aqui é a Baía das Pequenas, aqui a gente já tem umas maiores. Olha que legal. Umas maiores, então variados tamanhos aí para o pessoal brincar aí, tem bastante opção. E uma coisa que a gente fala, não tenha medo de cortar, tá, galera? Você vê que aqui, se tirar aqui faz mais sentido, cortar um galinho, cortar outros para complementar, mete a serra lá e vai cortando. Isso aí. E vale dizer que a Reef Point aqui distribui para o Brasil todo, né? Isso, para quem não conhece a Reef Point, tá? Nós somos importadores e distribuidores. A gente faz a venda exclusivamente para lojas de aquarismo, tá? Então a Reef Point traz para o Brasil, vende para as lojas e as lojas vão revender para vocês, aquaristas finais, os nossos produtos, tá? Então quem tiver interesse aí, se tiver alguma lojinha que ainda não tem cadastro com a gente aqui, pede para entrar em contato com a gente e fazer o cadastro. Isso que é legal, porque aí você tem acesso a todas essas daqui. Se for da região, então, dependendo, pode vir até aqui escolher, é isso? As lojas sim, tá? As lojas podem, quem quiser, fica à vontade, vem escolher material. A gente tem bastante loja que vem, o pessoal da fazenda vem bastante aqui para escolher material. Então, o lojista que quiser vir e separar, né, de acordo com a sua loja, fica à vontade, é só vir aqui. Então, pessoal, só para ressaltar aqui, a Reef Point ela não vende diretamente para o consumidor final. Então não adianta você ligar para eles aqui e falar assim, deixa eu ir aí escolher minha raiz. O que a gente pode fazer é assim, você passa a sua localização, a gente vê se tem alguma loja perto que possa te atender, ou se não tiver a gente pode recomendar alguma loja que pode fazer o envio para você, tá? Mas essa venda direta, infelizmente, a gente não faz. Isso aí. E eu acho que aqui dessa parte de hardscape foi isso. A gente vai provavelmente gravar mais alguns conteúdos por aqui. Queria agradecer o André por essa oportunidade de estar vindo aqui filmar tudo isso daqui e mostrar para vocês, porque realmente o material deles é muito bom. Vocês sabem, eu uso meus aquários há muito tempo. Eu já estou com muita vontade de usar a nova Greywood. Então, Andrezão, obrigado. Valeu, galera. E eu acho que a gente se vê na próxima.